Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar nessa videoaula sobre este livro aqui, Romeu e Julieta, um clássico da literatura inglesa, um clássico da literatura mundial universal. É galera, né? Quem não conhece a história dos amantes de Verona, dois jovens de famílias inimigas que se apaixonam e querem viver o seu amor. Meu nome é Célia, eu sou professora de língua portuguesa e dou aula aqui, né, neste canal, A Língua que Você Fala. Então hoje vamos falar da história de amor de Romeu e Julieta, do incrível escritor britânico William Shakespeare. Bom, quem foi este tal de William Shakespeare? Galera, nada mais, nada menos do que um grande escritor da literatura universal, né? Toda vez que você vê um filme, que você vê uma novela, que o impedimento dos amantes de ficarem juntos é briga de família, é porque o autor se inspirou em Romeu e Julieta. Vamos falar agora de William Shakespeare. Como eu disse, ele é britânico e ele nasceu na cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, em 23 de abril de 1564. O Shakespeare é filho de John Shakespeare e ele era o subprefeito da cidade em que nasceu e de Mary Arden. E ele, como eu já disse, foi o mais importante escritor da literatura universal, mas o gênero que ele mais desenvolveu é o teatro. Portanto, eu digo que Shakespeare é um grande dramaturgo, porque ele escreve peças teatral. Inclusive, a obra Romeu e Julieta foi escrita em forma de peça teatral. Hoje eu posso achar filme, posso achar narração, mas o original é uma peça teatral. Shakespeare é um dos grandes dramaturgos da literatura universal. Ele deve-se a isso, né, esse excelente escritor, porque ele teve uma boa educação, né, dada por seus pais. Ele era de família, não era da nobreza, mas também não era pobre, então ele pôde estudar, ele teve uma boa educação oferecida pelos seus pais. E eles perceberam que desde cedo, desde criança, William Shakespeare tinha muito jeito para ser escritor, tinha esse talento artístico. E que talento, galera! Quem conhece toda a obra de Shakespeare sabe, e que talento este autor tem, ok? Bom, a vida de Shakespeare sempre foi muito tumultuada, né? Ele casou muito novo, com 18 anos, em 1582, e junto com a sua esposa Anne Hathaway, eles tiveram 3 filhos, né? Foi na cidade de Londres que o Shakespeare ele buscou oportunidade na área cultural. Galera, ele nasceu numa cidade pequenininha e queria, né, fazer carreira artística, ele queria se desenvolver no mundo da escrita. Então, ele resolveu mudar para a cidade de Londres. E após anos de trabalho, anos e anos, ele adquire essa posição de escritor, dramaturgo e excelente ator também. E assim, ao ficar escrevendo e atuando em peças para a rainha da Inglaterra, para os reis ingleses, ele se torna um homem rico e influente na corte britânica. Já em 1594, ele entrou para a famosa companhia de teatro londrina Lord Chamberlain e anos mais tarde ele se tornou sócio, né, do Goblet Theatre e assim ele se torna, além de escritor, excelente ator, ele se torna também dono do seu próprio teatro. Isso
ajudou também com que ele ficasse rico através da arte, o que era muito raro na época, ok? Bom, o Shakespeare, ele era muito talentoso e esse talento fez com que ele escrevesse milhares de peças teatrais, né? E as peças deles foram divididas em comédia. Comédia é quando você faz a pessoa rir, você quer educar fazendo rir. Tragédia, quando você quer educar fazendo a pessoa chorar, no mínimo ficar com medo. E dramas históricos, porque são baseados em fatos reais. Dentro de comédia, né, são várias, mas eu vou citar para vocês uma que eu já fiz uma videoaula e já está postada neste canal, A Língua que Você Fala, que é Sonho de uma Noite de Verão. Ele também escreveu O Mercador de Veneza, escreveu A Megera Domada. Essa Megera Domada, a empresa Rede Globo transformou, né, a peça teatral Megera Domada em uma adaptação numa novela chamada Cravo e a Rosa. Dentro de tragédia, Romeu e Julieta é uma tragédia. Ele escreveu Macbeth, O Rei Lear, Otelo e Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, com a famosa frase ser ou não ser, eis a questão. E por fim, ele escreveu dramas históricos bastante famosos também, baseados em reis ingleses, que é Henrique IV, Ricardo III, Henrique V e Henrique VIII. Então, são só um dos exemplos de peças famosíssimas do nosso amigo William Shakespeare. Bom, como eu já disse, Shakespeare é um clássico. Falou em Shakespeare, é conhecido no mundo inteiro. Então, o Shakespeare, ele, através principalmente uma das suas obras mais famosas, que é esta daqui, Romeu e Julieta, inspirou vários artistas a criar também versões dessa história que ele criou. Então, tem muitos pintores, escultores que criaram verdadeiras obras de arte. No próximo slide aí vocês vão ver O Último Beijo de Romeu e Julieta, de Francesco Ayres. É uma das obras famosas que o pintor imaginou como que seria a cena do último beijo dos amantes, ok? Então, Romeu e Julieta é uma tragédia e ela foi escrita por Shakespeare no final do século XVI, em pleno romantismo inglês. Então, ela relata uma história de amor, né, de Romeu e Julieta. Como eu já disse, é um clássico da literatura mundial, uma das obras mais incríveis da literatura e de Shakespeare. E tanto incrível que nos dias atuais esse texto é encenado através de várias paródias. São filmes, música, poesia, pinturas, todos inspirados na obra de um dos maiores escritores britânicos e, quiçá, do mundo, ok? Bom, e para vocês terem curiosidade de ler nessa história e também entender porque aqui ela é escrita em texto teatral, Romeu e Julieta conta a história de dois jovens que se apaixonam, né? Mas eles pertencem a duas famílias inimigas que têm disputas, brigas ao longo de uma história. Antes o Romeu queria casar com a sua prima Rosalinda, aí ele muda de ideia por quando ele conhece Julieta, a única filha do Capuleto, e ele é o único filho dos Montecchios. Eles se conhecem num baile de máscara que ocorreu na cidade de Verona. E olha que eles se apaixonam usando máscara. Galera, quem está com desculpa nessa pandemia aí, ó, máscara não impede, porque o baile de máscara, eles se apaixonaram antes de conhecer o rosto do outro, ok? Então, com a esperança das famílias se entenderem, o Frei Lourenço, muito bem intencionado,
amigo e confidente do Romeu, ele realiza secretamente o casamento dos jovens, porque antigamente era assim, chegou na igreja, quero casar, pronto, o padre fazia o casamento. Na época do Shakespeare era assim, ok? E assim, né, diante da atitude de Romeu não casar com Rosalinde e se apaixonar pela Julieta, o príncipe de Verona, da cidade de Verona, ele decide exilar o Romeu, quer dizer, mandar ele para fora da cidade, com a esperança de que ele esqueça a Julieta. No entanto, ele aparece durante a noite para encontrar a sua amada. Aí que entra o famoso balcão de Romeu e Julieta. Neste momento, eles têm uma noite de amor e a Julieta estava prometida por Paris, né? Os pais dela, na época de Shakespeare, quem escolhia o marido eram os pais, principalmente o pai. Então, o pai dela prometeu a mão dela para o príncipe Paris, que era um nobre e ele era já mais velho do que ela, mas mesmo assim, por ele ser nobre, o pai queria que ela se casasse com ele. Desesperada diante disso, a Julieta corre até Frei Lourenço, pede ele ajuda. E ele dopa ela, né, com uma bebida que faz ela parecer que está morta. Com isso, ele manda uma carta para o Romeu, onde o Romeu estava, para mostrar, né, o seu plano, que era para ele voltar, quando ele voltasse à cidade, que não era para ele assustar, que a Julieta não estava morta, ela estava sob efeito de uma droga, ok? E aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, como toda história de amor, que os amantes passam por vários obstáculos, galera, o Romeu não recebeu a mensagem do Frei Lourenço, porque o seu criado Baltazar fica sabendo, né, da morte de Julieta. Então a carta não chegou. Quem chegou antes foi o criado do Romeu, Baltazar, e ele acredita que Julieta está morta. Inconformado com essa notícia, Romeu compra veneno de um boticário. Boticário eram os antigos farmacêuticos. Ele vai até a cripta da família Capuleto, onde está a Julieta. Lá ele encontra com Paris, né, que era seria o futuro marido de Julieta. E eles chegam a lutar, mas Romeu mata Paris primeiro. Depois ele toma veneno, morre e olha como é que acontece. A Julieta desperta do efeito da droga que o Frei Lourenço deu para ela. E assim ela, né, se mata também. Por isso que é uma tragédia e não uma comédia. Então, mais ou menos assim é a história de Romeu e Julieta, uma história muito famosa que inspirou e inspira artistas do mundo inteiro até hoje, ok? No próximo slide, vocês podem observar mais um pintor, né, que ficou fascinado com essa história do Shakespeare e resolveu fazer a sua criação artística. Aí eu tenho o balcão de Julieta, é um dos balcões mais famosos do mundo, porque era o lugar que o Romeu subia para encontrar com a sua amada escondida dos seus pais, ok? E assim eu tenho, né, alguns personagens famosos dessa história. Julieta Capuleto, que é filha única, né, dos Capuletos. Romeu Montecchio, também filho único dos Montecchios. E aí eu vou ter senhor e senhora Capuleto, que são os pais da Julieta, né? Senhor e senhora Montecchio, que são os pais do Romeu. E eu vou ter o Pedro e o Gregório, que são criados da família Capuleto, ok?
Continuando a nossa lista de personagens da história, eu vou ter Abraão e Baltazar, que são os criados do Monteco. Era muito comum, sabe? A nobreza, os filhos terem as suas damas de companhia ou seus cavalheiros de companhia. Tem a ama, uma ama sempre que era confidente, né? Cuidadora da Julieta, normalmente a gente chama hoje de babá, mas só que essas babás, os bebês cresciam e as babás continuavam acompanhando, né, esses bebês. Aí eu vou ter o Teobaldo, que é o primo da Julieta, Benvolio, primo de Romeu, Mercúcio, que é o amigo do Romeu, a Rosalina, que iria casar com ele, Paris, que seria o noivo da Julieta, Príncipe Scala era o príncipe da cidade de Verona e ele que manda Romeu embora da cidade. Frei Lourenço, que era um frade franciscano e ele era muito amigo e confidente de Romeu. O Frei João, que era outro franciscano, outro frade da cidade de Verona. E por fim eu tenho o boticário, que é o mesmo que farmacêutico. O boticário é porque ele vende, né, esse veneno que vai tirar a vida do Romeu na história, ok? E aí eu trago para vocês, para ilustrar a nossa aula sobre Romeu e Julieta, uma pintura de Frank Dixon, de 1884. Ele também deu a sua versão para a famosa história Romeu e Julieta. Nessa versão dele, nessa pintura, tem-se a Julieta, né, em um momento de romance com o Romeu no famoso balcão, ok? E por fim, como eu já disse a vocês, né, a obra, ela original, ela é um drama, ela é uma peça teatral, como toda peça teatral, ela é dividida em atos. No caso de Romeu e Julieta, é uma tragédia dividida em 5 atos. O primeiro ato composto de 5 cenas, o segundo ato composto de 6 cenas, o terceiro ato com 5 cenas, quarto ato com 5 cenas e o quinto ato com apenas 3 cenas, que finaliza a história mais famosa do mundo, ok? Bom, o Shakespeare, para escrever essa peça teatral, ele utilizou muito da linguagem do poema, da poesia. Então, todas as falas, todos os diálogos do livro estão escritos em verso e estrofe, com rimas, com muita figura de linguagem. E aí eu trago, para finalizar a nossa aula sobre Romeu e Julieta, uma das famosas frases do livro, que é: "E Julieta disse a Romeu, de que vale um nome, se o que chamamos rosa, sobre outra designação, teria igual perfume?" E aí fica a dica, né? O que é o nome? O que ela quis dizer? De que vale o nome? O importante é o que a pessoa é. O importante é o que você é. O seu nome não te torna a pessoa que você é, ok? O importante são as suas ações, é o que você faz. No caso da Julieta, ela disse para ele: o importante é o que eu sinto por você. Então, de que vale o nome diante disso, ok? Então, galera, beijos, tchau. Espero que vocês tenham gostado e tenham curiosidade. Vão lá, vão ler a obra de Shakespeare. Busque o original, né, o livro Romeu e Julieta. Se delicie com a história, né, desse famoso casal de Verona, mas que tem vários problemas para concretizar o seu sonho, que é se tornarem, né, uma única pessoa para o resto da vida, ok? Tchau e até a próxima!